Olha, então boa noite a todos e bom solstício. Hoje é um dos dias mais mágicos do ano. É o dia em que a noite é mais longa e o sol é mais curto. E curiosamente é uma das coisas que nós vamos perceber hoje. Festejamos o triunfo da luz. E por isso eu dei a cada um uma vela. Vocês não vieram, não têm uma vela minha, mas quem tiver uma vela, eu acho que pode ir buscá-la e pode fazer dela a sua vela do solstício. Eu vou acender esta. Tenho aqui também um pequenino presépio. Tenho aqui um pano que é amarelo, porque é a cor do sol e nós hoje festejamos o sol. Isto é para vos explicar que tudo tem simbolismo. E agora vou pedir às pessoas que estão na sala, e que são imensas, vocês vão demorar muito tempo. Ou então, se quiserem, eu passo, é melhor, não é? Pronto. E cada um que está na sala, vai acender a sua vela. E a sua vela, eu vou ficar com esta depois, representa a luz que nós vamos acolher hoje dentro de nós também. Falta a do Diogo. E eu posso avançar. Começamos. E a nossa. Vocês podem não a ter na mão, porque daqui a bocadinho ela vai começar a queimar. Exatamente. Podem a ter, se calhar, sobre uma almofada ou. Não é? Inflama. Então, é que senão as pessoas vão começar a. Então em cima da cadeira. Em cima da cadeira, sem almofada. Por aqui um convite então a todos acenderem. Exatamente. Quem tem uma vela em casa é importante que acenda e que seja a sua vela do solstício. Com esta luz que nós acabamos de acender, com os pés bem assentes na terra, e que representa que nós somos encarnados, enraizados na terra, recebendo a energia da terra e recebendo de uma forma muito especial hoje a energia do céu e do sol. Vamos fazer aquilo que o slide propõe, que é inspirar o amor que vem do céu e que vem da terra e que ambos nos alimentam e nos sustêm. E ao expirar, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e a oportunidade de estarmos a celebrar o regresso da luz e principalmente a oportunidade de trazer a luz ao nosso coração. Vamos fazer só 3 vezes. Vamos inspirar. E inspirar todo o amor que possamos encontrar e que vem da terra, que nos alimenta, e do sol e do céu, que nos ilumina e nos inspira. E ao expirar, vamos agradecer estarmos aqui e termos esta oportunidade. Como eu já disse, hoje é o dia do solstício.
foi amplamente divulgado na televisão e eu até vi um astrónomo a falar. Eu, um bocadinho mais para a frente aqui na aula, também tento explicar-vos o que é que significa isso do solstício, embora eu pense que não seja a coisa mais importante. E começa a aula com duas meias orações, meias poesias, penso que um pouco pagãs, porque este dia é celebrado por todas as culturas, é celebrado há muito, muito tempo e é também celebrado pela cultura cristã e que nós traduzimos, eu e o Diogo traduzimos, e que vai servir de mote à nossa aula. E o primeiro é este, e que diz: sol do solstício, o brilho intenso, do mais pequeno dia, da mais longa e escura hora. O desejo do solstício de esperança e alegria espalha a nossa luz por todo o ano fora. É como se hoje, no dia em que o sol renasce, possa renascer também a nossa consciência e pudesse ser hoje o início de um novo ano e não no dia 31 de janeiro, que é o início de um ano civil. Vocês têm aqui, conseguem ver o original e depois encontramos outro que diz: no tempo de maior escuridão do ano, o sol renasce e começa a sua longa subida até à sua altura máxima no solstício de verão. De acordo com as antigas crenças, na escuridão das cavernas e dos estábulos, a deusa universal deu à luz o seu filho, o Rei Sol, a luz do mundo. E vocês podem ver até pelo simbolismo... desculpem, pronto, começamos. Pelo simbolismo do desenho. Deixa estar, olha, deixa andar. Eu já te digo se é preciso ou não. Pelo simbolismo do desenho, vocês veem que isto, o Rei Sol, não tem necessariamente a ver com uma cultura em específico, mas tem a ver com a festa da luz. E então agora começamos e cá está aquilo que eu já vos disse. Esta é a noite do solstício de inverno e nesta noite nós celebramos a luz. Um dos dias mais mágicos do ano e que corresponde ao dia mais curto e à noite mais longa. É o dia do solstício de inverno. E é um dos dias mais mágicos do ano porque há muito de simbólico aqui, como vocês vão ver, e que eu vou tentar explicar-vos. E por outro lado, tudo o que é mágico é ampliado quando há muitas pessoas a celebrar esse dia e essa mesma intenção. E isso é o que acontece hoje. E por isso, hoje é um dia especial, é um dia de, como dizia aquela cantiga, de ter bons pensamentos, de iniciar o ano, de pedir alegria, pedir isso tudo. A palavra solstício vem do latim sol sistere, que significa o sol que não se move. Durante 3 dias o sol tem no céu a sua altura mínima. Quando os raios de sol estão mais inclinados, é o sol de inverno. Depois, na noite de 24 para 25 de dezembro, o sol começa a subir no céu. E não é por acaso, eu tenho aqui um presépio, porque tem a ver com a minha cultura, mas também tem a ver com o Rei Sol. E não é por acaso que os cristãos celebram o dia de Natal neste dia. Muitas civilizações celebram neste dia o Sol Invictus. É o triunfo da luz, a luz triunfante, a luz que vai crescer. O importante é que a partir de agora, e como os taoístas dizem, os mestres taoístas dizem, quando as coisas
chegam ao seu limite, viram no seu contrário, e por isso é que hoje é o triunfo da luz. É porque é o dia mais curto do ano. O sol não pode estar mais baixo no céu do que está. E, portanto, a partir de agora, os dias vão começar a crescer, e por isso é que nós celebramos neste dia o Sol Invictus. O solstício de inverno é a procura do Deus da meia-noite, do Sol da meia-noite. É encontrar Deus em nós, no escuro, no meio da noite. É quando nos viramos para dentro e encontramos a luz e o calor do Sol interno. E aqui começa o simbolismo. É porque não é num dia, por acaso hoje foi um dia de sol, foi um dia lindo de solstício, mas esta luz simbólica que todos nós acendemos é exatamente a procura interior que nós temos que fazer e por um lado não só a procura interior como o criar espaço interior para que haja essa luz, para que essa luz se instale e brilhe dentro de nós. Cá está. Esta imagem é esta, como vocês veem. Também os cristãos celebram nestes dias o Natal, o nascimento do Deus feito homem e do homem que é Deus. Todos temos em nós a luz divina e é um tempo de recolhimento, de demanda da luz interior que habita em cada um. Reparem, este tempo é um tempo de recolhimento, é um tempo de encontro conosco e de encontro com a divindade que nós todos somos. Todos nós somos um pouco de Deus, nós temos Deus dentro de nós. Não é que temos Deus dentro de nós, nós temos uma centelha divina, nós somos divinos e nós temos essa luz dentro de nós. E este tempo, que lá fora é passado numa azáfama de correrias e de compras e de trânsito, etc., é supostamente um tempo de recolhimento e de reflexão. Ou deveria ser. Porque é no momento do solstício, o momento do solstício corresponde à entrada do Sol no grau 0 de Capricórnio. Dá início ao inverno, que é a estação mais fria, mais estéril e mais despojada. Tudo, no inverno, tudo se passa dentro. É dentro que encontramos encapsulada a semente de vida e de luz que vai despontar na primavera. E, portanto, é dentro de nós, hoje, e durante este tempo, e o tempo de solstício é o tempo do Natal, que nós nos temos que virar. Não é fora que nós encontramos nada agora. É dentro de nós. Capricórnio é o signo da Terra mais próximo do céu. É o alto da montanha, é o signo dos mestres. É a estrutura dos valores de Sagitário em prática na sociedade. É a responsabilidade pela vida, é o preço a pagar pelo que se é. E quem quer chegar ao cimo da montanha, porque tem que primeiro descer às profundezas do fundo do céu, da casa 4, e descobrir lá a sua luz. E nós vamos começar aqui a fazer uma relação entre os dois solstícios, e vamos tentar fazer isso, a relação entre os dois solstícios e o eixo vertical fundo céu, meio céu. Porque reparem, diz. Susana pergunta se o dia começa a crescer já amanhã ou apenas no dia 25. O Sol fica estacionário durante 3 dias e vai começar. O primeiro dia onde se nota uma diferença na altura do Sol, na altura máxima que o Sol atinge, é no dia de 24 para 25, sim. Exatamente. Ora bem, reparem, Capricórnio é o signo que está lá em cima, é o signo dos mestres,
é o signo da responsabilidade social, é a terra mais alta. No entanto, quando o Sol entra em Capricórnio, é inverno, e nós temos que é a estação mais despojada, e nós temos que encontrar dentro aquilo que é a nossa luz, a nossa semente que pode despontar. E então, há aqui uma relação entre o fundo do céu e a casa 4, que são as nossas fundações emocionais, é onde nós temos que mergulhar para encontrar neste momento a luz, e ao encontrar a luz nós vamos conseguir eventualmente chegar ao meio do céu. E é o que está aqui. Quem quer chegar ao cimo da montanha tem primeiro de descer às profundezas do fundo do céu e da casa 4 e descobrir lá a sua luz. Depois tem que trepar a montanha, que é o caminho da casa 4 para a casa 10, através do eixo vertical do fundo do céu, meio do céu, resolvendo as duas quadraturas do ascendente e do descendente. Só quem consegue trepar até à casa 10 consegue a mestria. E cá está. A casa 4 representa qualidades em potência, submersas no inconsciente, o que não sabemos ser, mas já somos em estado latente. É na casa 4 que eu tenho que mergulhar, é nas profundezas das minhas fundações mais subjetivas, para lá encontrar e fazer brilhar o meu sol. Portanto, se eu não mergulhar nas minhas profundezas subjetivas, se eu não for às minhas fundações emocionais, eu nunca irei encontrar o meu sol e nunca o poderei fazer brilhar. Porque reparem que é no dia mais curto e na noite mais longa que o sol renasce. Portanto, o convite é mesmo ir descobrir o sol da meia-noite. E o sol da meia-noite é quando o sol está na casa 4. Portanto, quando o sol nasce, está no ascendente. Quando o sol está no meio do céu, é meio-dia. Quando o sol está no descendente, o sol está-se a pôr. E quando o sol está no fundo do céu, é meia-noite. Portanto, hoje, o grande desafio é encontrar o sol da meia-noite, como já foi dito. E é encontrar essa luz. E essa luz, se é o sol da meia-noite, encontra-se na casa 4, nas nossas fundações. Quando eu encontro aquilo que eu sou, como ser único e luminoso, e como uma centelha de Deus, ou como um Deus em mim. É quando eu encontro Deus em mim. Primeiro, em potência, a minha luz interior vai gradualmente crescer através do eixo vertical até se revelar em pleno na casa 10. A casa 4 é uma área de interioridade, de subjetividade e de sentimento e vibra na energia de Caranguejo. É através da receptividade e do sentir que a busca da luz se faz. Portanto, é preciso abrir espaço, é preciso haver receptividade dentro de nós para acolher a luz. E é muito engraçado porque a casa 4, nós hoje celebramos o sol da meia-noite, que é o fundo do céu, e a casa 4 vibra na energia de Caranguejo. E, no entanto, o sol está a entrar no grau 0 de Capricórnio, que é lá em cima. E reparem como tudo isto faz sentido quando nós pensamos em termos de polaridades. Porque se nós não conseguirmos encontrar o sol da meia-noite dentro de nós, nós nunca conseguiremos ir ao meio do céu, ao sol do meio-dia, ao sol do Capricórnio, que começa hoje. E é esse o grande desafio também, é chegar lá. Mas
Onde é que nós estamos, dizem vocês? Nós estamos simultaneamente lá em cima, no grau 0 de Capricórnio, estamos simultaneamente cá embaixo, no fundo do céu, com a energia oposta à energia de Capricórnio, que é a energia de Caranguejo, a acolher essa luz dentro de nós e a fazê-la crescer. A casa 10 representa o que consciente e socialmente se afirma. Portanto, é o máximo, é quando eu consigo, depois da longa subida do eixo vertical, que é um eixo de poder, fundo céu, meio céu, eu consigo chegar e dar o melhor de mim à sociedade. Isso é a casa 10. E é muito engraçado o que vem a seguir. É a casa 4 revelada. Ou seja, é a semente que eu encontro e que eu alimento e que eu acolho na casa 4, e é uma semente de luz que se vai revelar na casa 10 e no meio do céu. A casa 10 é a casa 4 revelada. Gosto muito, muito disto. Isto eu penso que é da autoria da Maria Flávia, não é minha. Gosto de dar o seu a seu dono. Ora bem, o meio do céu abre a casa 10, que é a casa da realização. As raízes da casa 4 efetivam-se na casa 10, através de um processo de crescimento, de crises e de conquistas, de demandas e de provas. Cá está. Aquilo que nós estávamos a dizer. Ou seja, é através das raízes que eu estabeleço na casa 4, cá embaixo, dentro de mim, no mais silencioso do meu ser, no mais interior, no mais profundo e único que eu tenho, que eu crio e estabeleço as raízes que me podem levar à casa 10, que é a casa da realização. O eixo fundo céu, meio céu corresponde ao homem entre a terra e o céu. E isto é muito importante, porque só quando nós conseguimos acolher a luz em potência e conseguimos fazer a escalada deste eixo e chegamos ao meio do céu, é que nós nos podemos considerar, como nós fizemos há bocado numa pequenina meditação, um homem, um ser humano entre a terra e o céu. E isto é mais do que dizer o céu está em cima e a terra está em baixo. Não! O homem entre a terra e o céu é aquele que consegue fazer a ligação da terra ao céu. Fazer a ligação da terra ao céu é, nós estamos nesta terra encarnados, e Saturno encarrega-se de nos dizer isto todos os dias, nós estamos encarnados nesta terra, mas nós somos mais do que matéria. Nós somos, aliás, nós não temos um corpo, nós temos uma alma que está dentro de um corpo. E, portanto, a noção de que nós somos o ser humano, o homem entre o céu e a terra, é dada por esta ideia. É quando eu consigo ascender neste eixo vertical que eu percebo verdadeiramente que eu posso ser o elo de ligação entre a terra, que me alimenta e que me sustenta, e o céu que me inspira. A lenta subida das energias, de onde se vem para onde se quer chegar. Das energias mais densas e cristalizadas às energias subtis e luminosas. E é engraçado porque quando se fala aqui das densas e cristalizadas, vocês podem pensar que são as da Terra. É verdade que são as da Terra, mas o que nós hoje estamos a celebrar são as energias subtis e luminosas. É o Sol Invictus, é a vitória da luz, é a festa da luz. O Sol interior, que lentamente se torna mais brilhante e que reluz no meio do céu. Desculpem lá.
quando se atinge a casa 10, é-se verdadeiramente o mediador entre o céu e a terra, recebendo a energia da terra, o seu sustento, a sua segurança, a sua estabilidade, e acolhendo a energia inspiradora e subtil do céu e fazendo a síntese no coração. E é muito engraçado porque nós às vezes achamos que fazemos a síntese no coração, mas a síntese ainda está no plexo solar. E há a síntese, qual síntese? Há uma energia que é a energia da Terra que para no plexo solar e para no medo. E há uma energia do céu que se calhar fica aqui, ou se calhar fica aqui, não sei, fica algures. Ou talvez chegue ao coração, a energia do céu. Mas, quando nós conseguimos fazer este trabalho entre o céu e a terra, nós temos que transcender o medo. Temos que fazer a síntese no coração. E o que é fazer a síntese no coração? É ter fé, é acreditar que nós somos seres divinos. E, portanto, como seres divinos, nós não podemos ter medo. O medo não pode ser o medo que vai à frente. Nós podemos ter medo. O medo até pode ser um grande amigo, porque nos ensina a coragem. Mas nós não podemos ficar no medo. Nós temos que saltar, atravessar o medo e adquirir a coragem, vir a conhecer a coragem. E a síntese é feita sempre no coração. E às vezes, nós dizemos isto tantas vezes, chamamos a energia da terra, invocamos a energia do céu e fazemos a síntese no coração, e temos que ter a certeza que a energia da terra passa a barreira do medo. A barreira, o plexo solar é também onde se aloja o medo e onde que nos limita, que nos bloqueia, e que não nos faz ser plenamente quem nós podemos ser. Porque quando nós somos plenamente quem nós podemos ser, a síntese está a ser feita no coração e nós brilhamos, porque a nossa luz cresce e ilumina. Cada um de nós tem que ser um farol. Maria Flávia diz que cada um de nós tem que ser uma luzinha no mundo. E é verdade, cada vez mais nós precisamos de ser luz neste mundo. Maria Flávia tem uma frase que eu acho muito bonita, que está aqui. Vocês não viram o slide? Desculpem! Então eu vou deixar aqui um bocadinho, porque eu falei isto tudo e vocês não viram o slide. Pronto. Dizia, quando se atinge a casa 10, é-se verdadeiramente mediador entre o céu e a terra, recebendo a energia da terra, o seu sustento, a sua segurança, a sua estabilidade e acolhendo a energia inspiradora e subtil do céu e fazendo a síntese no coração. Então agora sim, a Maria Flávia tem uma frase que eu acho sublime e que diz: se queres encontrar o sentido da vida, finca os teus pés na terra e põe os teus olhos nas estrelas e encontrarás a verticalidade do teu ser. E eu acho lindíssima esta ideia da verticalidade, do simbolismo da verticalidade todo. Verticalidade no sentido de honestidade, verticalidade no sentido do eixo vertical, que é o eixo do poder. Mas eu tenho que fixar os pés na terra e tenho que pôr os olhos nas estrelas. E a propósito disto, eu tenho aqui agora um texto muito longo, mas que eu acho lindíssimo e que é do Rudyard. E o Rudyard diz que se todas as pessoas, eu agora não estou equivocada, se todas as pessoas estivessem de pé sob a superfície da Terra,
Imagina, toda a gente de pé em cima da Terra. A Terra é esférica. As linhas prolongadas das suas espinhas dorsais, ou seja, da nossa coluna, se cada coluna passasse uma linha reta, todas elas iriam encontrar-se no centro do globo e, prosseguindo, alcançariam os antípodas. Agora sim, continuo. Quando uma pessoa fica de pé, a sua coluna transforma-se numa linha que liga o centro da Terra a uma estrela situada exatamente acima da sua cabeça. Ou seja, ele depois continua. É que se eu descer essa linha, todas as linhas de todas as pessoas da Terra, todas de pé, encontram-se no centro da Terra. Mas, se essa linha for prolongada da minha cabeça para cima, todas elas divergem. E todas elas vão apontar para uma estrela. Qual é a minha? Não sei. Mas é uma estrela que é minha, de certeza. E é o que ele diz. Liga ao centro da Terra a uma estrela situada exatamente em cima da sua cabeça. Portanto, cada um de nós tem uma estrela. Continuando, ele diz: a unidade centra-se no centro da Terra e não no céu. O comum da humanidade é experimentado nas profundezas. São as coisas do céu que diferenciam e individualizam. Ele diz mais, ele diz que aquilo que nos une como seres humanos é a nossa condição humana. Portanto, é aquilo que nos une no centro da Terra. É talvez os medos, as reações instintivas, a astralidade, tudo isso é comum. E o que é que nos diferencia? O nosso papel, aquilo que nós viemos fazer a esta Terra, que é aquilo que está escrito na nossa estrela. Aqui não está mal, aqui eu estou síncrona, está. Quando o ser humano descobre o seu próprio centro dentro dele, descobre também que está unido a todos os outros seres humanos, pois tudo converge para o centro. Simbolicamente, é como encontrar o sol da meia-noite, quando nos antípodas é meio-dia, ligando os opostos e encontrando a unidade. É hoje que nós encontramos o sol da meia-noite, exatamente na altura em que nos antípodas é o dia mais longo e, portanto, é o sol do meio-dia para eles. E depois, tudo isto é a citação do Rodear. Essa estrela é a identidade espiritual da pessoa, o seu lugar na vasta galáxia. Os antigos chamavam a esfera celeste o útero das almas. E nessa vasta matriz cósmica haverá sempre uma estrela que representa a nossa alma. Símbolo, está aqui uma palavra a mais, da mestria a que cada indivíduo deve aspirar. Mestria no sentido de ser mestre, quanto muito ser mestre de si próprio. E finalmente, aqui acaba. Olá Pedro, boa noite. Aqui acaba a citação do Rodear, diz: a mestria une-se com o futuro mestre e nesse encontro entre o céu, e nesse encontro o céu une-se à terra. É o processo da transfiguração no alto da montanha, em que o Filho de Deus e o Filho do Homem se unificam. A estrela de cada um mescla os seus raios com o tom do ser dentro do coração humano. Portanto, digamos, isto é um texto que eu tiro do livro das casas do Rodear. Portanto, reparem na maravilha que isto é, e ele fala nisto exatamente quando relaciona a casa 4 com a casa 10.
Ora bem, vamos continuar. Diz. Ana Paula Feliz pergunta Sim. que obras familiares são estes? As casas astrológicas. Ana Fadiga. A Ana Fadigas perguntou de que livro ou livros eram este excerto do Rodear é das casas astrológicas, quando ele fala da casa 4 e da casa 10 e da relação entre o meio do céu e o fundo do céu. Como? E nunca da casa 5. O que é que isso quer dizer? Private joke. Pronto. Pronto, está bem. Ora bem, quando o Sol começa a crescer, começa também um período, a que eu chamei o período solar, e que vai terminar no solstício de verão. Porque até ao solstício de verão, o Sol vai aumentar sempre a sua altura no horizonte. E no dia do solstício de verão, vai corresponder ao dia mais longo e à noite mais curta e à altura máxima que o Sol vai atingir no céu. O que é que eu digo aqui? O Sol vai subir no horizonte durante um período de 6 meses até ao solstício de junho, é o período solar. Porquê é que eu lhe chamo período solar? Porque é o período em que o Sol está a crescer. No equinócio da primavera, que coincide com o início do ano astrológico, no grau 0 de Carneiro, o dia é igual à noite. Mas é um equilíbrio que se desfaz imediatamente, porque a partir do equinócio da primavera, os dias continuam a crescer, mas já são até, digamos que, desde o dia de hoje até o equinócio da primavera, os dias já estão a crescer, mas a noite ainda é maior do que o dia. No dia do equinócio, o dia é igual à noite, em qualquer ponto da Terra. Qualquer ponto da Terra tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. A partir do equinócio da primavera, o Sol continua a subir no horizonte, os dias continuam a crescer e os dias passam a ser maiores que a noite. Agora, onde é que eu estou? Estou aqui. A partir daí, a partir do dia do equinócio do solstício de verão. A partir daí o Sol, a partir do equinócio da primavera. O Sol sobe cada vez mais alto no céu e os dias vão ficando cada vez maiores. O solstício de verão corresponde ao dia mais longo e à noite mais curta do ano. O Sol está no grau 0 de Caranguejo. E nesse dia, quando o Sol atinge o grau 0 de Caranguejo e se inicia o verão, os dias vão começar a diminuir. E, simultaneamente, eu não vou falar de trevas, a escuridão vai começar a aumentar. E só não se pode falar verdadeiramente de trevas e de escuridão porque há outro luminar, que é a Lua. É um luminar que não é fixo e que brilha sempre da mesma forma como o Sol. É um luminar rítmico, mas que tem também uma luz que ilumina na escuridão. E que, portanto, não nos deixa nunca, mesmo quando o Sol começa a diminuir no horizonte, nunca nos deixa sem luz. Mas eu estou-me a antecipar. Pois dizer. Ora bem, no dia maior do ano, a luz vai começar a diminuir. E a altura do Sol vai começar a baixar no horizonte. Durante 3 dias, tal qual como agora, vai se manter e depois vai começar a notar-se uma baixa do Sol. De junho a dezembro, entramos num período onde a escuridão vai aumentar. A Lua, o outro luminar, com a sua luz cíclica e rítmica, convida-nos à interiorização. É como se, a partir de hoje, durante o período solar,
fosse um período de exteriorização, fosse um período de crescimento, de tentar, ao acolher hoje a luz, tentar fazê-la crescer e fazê-la brilhar para fora, e no máximo do seu brilho, nós começamos a olhar para dentro e começamos a interiorizar aquilo que conseguimos fazer a luz crescer e que conseguimos fazer a luz brilhar. Durante o tempo em que os dias vão diminuindo e a noite vai aumentando, existe um apelo de interioridade e de receptividade à vida. Aos poucos, vamos-nos virando para dentro. Claro que nós não damos logo por isso. Durante o mês de junho não damos por isso. Durante o mês de agosto ainda damos boa noite, ainda damos assim. Mas vamos começar a dar, por exemplo, em agosto já começamos a dar que os dias são mais curtos. E então, no equinócio de setembro, em que a noite volta a ser igual ao dia, porque nos equinócios há 12 horas de noite e 12 horas de dia em qualquer ponto do globo, aí nós percebemos, a partir desse dia, a partir desse instante, é só um instante de equilíbrio, porque imediatamente o desequilíbrio se instala, porque nos equinócios não há cá paragem nenhuma, e no instante seguinte o Sol vai estar mais baixo no horizonte e, portanto, a partir do equinócio de setembro, as noites vão passar a ser maiores que os dias. E é principalmente a partir daí que a interiorização, e nós sentimos que há um período lunar. E lunar porquê? Porque nos chama para dentro, porque nos chama para o sentimento, porque nos chama para dentro de nós. Porque tudo começa dentro. E a propósito disso, eu já o ano passado falei, e tenho aqui este ano também para vos ler, há uma obra do Günter Grass, que se chama Descascando a Cebola, e que eu gosto particularmente de uma analogia entre a cebola e a lua. Isto é o que ele diz. Ele diz: a memória assenta em memórias que, por sua vez, vão à procura de outras memórias. Assemelha-se assim à cebola, que a cada casca que cai põe-no coisas há muito esquecidas, até aos dentes de leite da meninice. Mas depois, a faca afiada ajuda a conseguir outro propósito. Cortada, camada por camada, provoca lágrimas que turvam a vista. A cebola tem muitas camadas. Mal é descascada, renova-se. Cortada, provoca lágrimas. Só ao ser descascada, diz a verdade. Isto é o que o Günter Grass diz. E eu acho maravilhoso, porque acho que há um simbolismo perfeito com o período lunar, com a interiorização e com a casa 4. Agora isto já não é dele, é meu. E diz: o simbolismo da cebola corresponde à experiência espiritual da casa 4. A demanda e a cura da casa 4 é feita por camadas. Sempre que se tira uma, aparece outra e outra até chegar ao âmago. E quando se chega ao âmago, a cebola não tem caroço. O âmago da cebola é um buraco. Representa o vazio do ego, que vai ser preenchido com a nossa luz, com a luz da nossa estrela. E depois ainda ponho aqui, a cebola é parecida com a lua, tem crescentes. Reparem, eu andei à procura na internet de uma figura. Tem aros, como num eclipse anular. O período lunar é a caminhada do despojamento, de retirar as várias capas, uma de cada vez. E sempre que tiramos uma capa, nós choramos. Chorar faz parte do crescimento e chorar faz parte da aprendizagem.
E, portanto, todo o ano e o ciclo que agora começa é como se começasse agora um ano. Nós agora, neste momento, estamos a acolher cada um dentre nós uma semente de luz que tem que viver primeiro e viver, crescer, brilhar e depois começar a interiorizar, a perceber o que é que aprendeu durante essa caminhada de luz e, eventualmente, a despojar-se daquilo que já não faz parte. Eu tenho aqui o tal que diz: se os opostos se geram mutuamente, qualquer coisa nasce sempre do seu contrário. Se o verão dá lugar ao inverno, a noite ao dia, o frio ao calor, se o claro pressupõe a existência do escuro, o branco a existência do preto, e assim indefinidamente, então a realidade tem como complemento a não realidade. Ser e não ser são dois polos da mesma curva. E é assim também com os solstícios e é assim também com o ciclo da vida. Quando se atinge o máximo de horas de noite, hoje, a luz começa a crescer. Quando se atinge o máximo de horas de luz, os dias vão começar a diminuir. O fundo do céu e a casa 4 revelam-se no meio do céu e na casa 10. Vocês têm aqui um bonequinho. A casa 4, a casa 10 é um espelho da casa 4. Porquê que é um espelho? Porque é por aquilo que eu vou explicar a seguir. Alguém com o fundo do céu mal resolvido, sem raízes saudáveis, implantadas no solo das suas fundações psicológicas, não expande o seu poder no meio do céu. E por isso, o meio do céu é um espelho do fundo do céu. Espelha o fundo do céu. Quanto melhor for o fundo do céu, melhor será o meio do céu. E depois cá está. Reparem como os opostos foram dois. Aqui já... Não? Aqui já foi. Estou a tentar. É a receptividade da casa 4 que abre a casa 10. E é a responsabilidade da casa 10 que faz a casa 4 amadurecer. E continuamos. É no signo de Capricórnio que celebramos a luz invicta, a vinda de Cristo. Epá, tantos! Começamos. Pode ser as pilhas que estão. Tem que ser mais forte. Lembro, mas. Aqui. É no signo de Capricórnio que celebramos a luz invicta, a vinda de Cristo, porque acolhemos a luz no silêncio interior do nosso coração. E aqui começamos, reparem. O signo de Capricórnio está lá em cima. E quando nós celebramos a luz invicta, é porque acolhemos a luz na casa 4, no silêncio do nosso coração. Devagarinho. Eu faço. Passa tudo. Passa, Diogo. Obrigado. Próximo. Ora bem, celebramos o triunfo da luz no grau 0 de Capricórnio, no meio-dia, e encontramos essa luz no sol da meia-noite. Portanto, ao meio-dia porquê? Ao meio-dia porquê? Porque o grau 0 de Capricórnio está ao meio-dia. Mas onde é que nós vamos encontrar essa... E nós estamos a celebrar
a luz do meio-dia, mas vamos encontrá-la onde? No sol da meia-noite, na luz da meia-noite. Exatamente. Olha, agora mudei. Oh, pronto. É aquele com cores, é a seguir. Ora bem, cada solstício tem dentro dele a semente do solstício oposto. Complementam-se na polaridade das suas vibrações. Fundo do céu e meio do céu correspondem ambos aos dois solstícios. É o eixo de poder fundo do céu, meio do céu que vibra em nós, nestes dias em que o tempo para. Portanto, vocês perguntam, solstício de inverno? O solstício de inverno corresponde ao fundo do céu ou corresponde ao meio do céu? Corresponde aos dois. E o solstício de verão também corresponde aos dois. É muito engraçado. E é a teoria das polaridades, porque nós estamos simultaneamente a celebrar, e reparem que o signo de Capricórnio é o signo dos mestres. Todos os deuses nascem hoje, porque são deuses solares. Hoje é o dia do nascimento dos deuses. E por isso todos nós podemos renascer, porque todos nós somos divinos também. Portanto, é no Capricórnio que está lá em cima, que nós estamos, na terra mais alta. E por outro lado, onde é que nós vamos acolher isso? Onde é que esse nascimento se vai dar? Vai-se dar dentro do nosso coração, no mais profundo e no mais silencioso de nós. Podes mudar, se faz favor. Ora bem, cada solstício representa um portal. O solstício de Câncer é a porta cruzada pelas almas mortais e por isso é chamada a porta dos homens, a que dá início à iniciação, a que dá acesso à iniciação. Alice Bailey diz que a humanidade nasce em Câncer e morre em Capricórnio. E, portanto, a porta dos homens é a porta, ou é o momento em que todos nós nascemos, em que todos nós aceitamos ser discípulos e iniciados. E que começamos o nosso caminho de iniciados. Reparem que o portal de Câncer, a seguir ao portal de Câncer, vem o período lunar. E o discipulado e a iniciação começa com o despojamento, com tirarmos capas, com tirarmos tudo aquilo que não é nosso. E depois há outro portal, que é o portal de Capricórnio, que é a porta cruzada pelas almas imortais e por isso é denominada a porta dos deuses. E é a porta que está aberta hoje. E por isso é que se diz que todos os deuses nascem hoje e todos os deuses são solares. O próximo slide é um choque grande, porque nós largamos por um bocadinho, já vamos retomar este simbolismo para tentar entender o que é que se passa num equinócio e num solstício. Nós estamos aqui, estamos do lado direito da imagem. E se vocês virem, a Terra, no seu movimento de rotação, ela roda como um peão e ela roda ligeiramente inclinada. Vocês podem ver a Terra, podem ver o Equador, que é uma linha que está no meio da Terra, e vocês veem um pauzinho em cima e um pauzinho em baixo que corresponde ao Polo Norte e ao Polo Sul. E a Terra, quando anda à volta do Sol, não anda completamente vertical, anda ligeiramente inclinada. E tem uma inclinação de cerca de 23 graus e picos em relação ao plano da sua órbita em torno do Sol. E é por isso
que em dezembro, se vocês olharem, vocês têm o Polo Sul completamente iluminado, e mesmo que a Terra dê uma volta aqui, o Polo Sul continua a ter luz durante 24 horas e o Polo Norte nunca tem luz. Há bocado o Nuno estava a dizer que na Sibéria estavam 58 graus negativos. Portanto, quanto muito tem 1 hora de luz, se tiver. No pingo do inverno, hoje. Passados 6 meses, nós estamos do lado esquerdo. E estamos no solstício de junho. E reparem que o hemisfério norte e o Polo Norte está completamente iluminado. E mesmo que a Terra dê uma volta completa, o Polo Norte tem luz durante 24 horas. E o Polo Sul não tem luz, porque reparem, o Polo Sul ali, exatamente embaixo, o Polo Sul, mesmo que a Terra dê uma volta sobre ela própria, o Polo Sul está sempre às escuras. E é esta inclinação da Terra que faz com que haja dias mais longos e mais curtos ao longo do ano. E o que é que se passa em março e em setembro? Passa-se que o plano, a inclinação da Terra, o eixo inclinado da Terra, e o Sol bate de frente. E, portanto, não ilumina mais um lado do que outro. E, portanto, há 12 horas de luz em qualquer ponto da Terra. Porque a inclinação em março e em setembro não tem influência nenhuma. Nós agora temos aqui um vídeo que eu não sei se vai dar. Queres clicar, Diogo? É um GIF? Não é este. Não. É no de cima. No slide de cima. É do anterior, é isso? Quer o slide de cima, o slide anterior. Oh, não tens. Eu tenho aqui, espera lá. É porque não ficou. Posso tentar carregar. Espera lá. Ok, se tivesse a pena. Não, ele não deixa. Porque eu podia ver aqui, não é? E aqui também não consigo ver. Não tenho. Pronto. Então passa ao slide. Não conseguimos ver a animação. No fim podemos mostrar. Podes mostrar o outro. Este é basicamente semelhante ao primeiro. Está em inglês. Mas reparem, o solstício de dezembro está aqui do lado direito. O ângulo de 23 graus e meio, que é sempre o ângulo que o eixo da Terra faz com a vertical. E a parte e o Polo Sul completamente iluminado. O Sol bate diretamente no Trópico de Capricórnio. Depois temos o equinócio de março. Reparem, este até mostra a Terra a rodar sobre ela própria e como é apanhado de perfil a inclinação do eixo da Terra, temos 12 horas de dia e 12 horas de noite em qualquer ponto. Depois, em junho, no solstício de verão, para nós, temos o Polo Norte completamente iluminado e o Sol a bater diretamente no Trópico de Câncer. Ainda estamos em junho, Diogo. Não faz mal, junho. Esquerda e o Sol está a bater no Trópico de Câncer. Pronto. E depois em setembro há outro equinócio. Agora, a próxima imagem... a próxima imagem ainda é... reparem, isto é... estas duas imagens são duas imagens que explicam o que se passa no modelo heliocêntrico. Portanto, não é um modelo da astrologia. A astrologia põe a Terra no centro. Aqui nós temos o Sol no centro. E podes passar a próxima imagem, se faz favor. E aqui o que vocês veem é
como é que a altura do Sol varia ao longo do ano. Portanto, reparem que na figura B, o Sol nasce exatamente a este e põe-se exatamente a oeste, e isto corresponde aos 2 equinócios. São os 2 únicos dias onde o Sol nasce exatamente no ponto cardeal este e põe-se exatamente no ponto cardeal oeste. No ponto A, reparem, na figura A, o Sol nasce mais para norte em relação a este e põe-se mais para norte em relação ao oeste. Para quê? Para poder estar mais tempo acima do horizonte. Portanto, corresponde ao verão. Porque é quando o Sol está mais alto. E o ponto C corresponde, obviamente, ao inverno, onde o Sol nasce antes de este, nasce quase entre este e sul, e põe-se entre sul e oeste. Agora reparem que o Sol, estas figuras estão feitas para Portugal. Portugal continental ou ilhas também. E reparem que o Sol nunca chega a estar a pique. Porquê? Por causa da nossa latitude. A inclinação que o Sol tem é 90 graus menos a nossa latitude. Portanto, se a nossa latitude é mais ou menos 39, 40, pronto, se nós arredondarmos para 40, estamos no Porto, faz de conta, o máximo que o Sol, o maior ângulo que o Sol faz em relação ao horizonte é 50 graus. 39, Lisboa é 39, acho ver. É 38 e qualquer coisa, quase 39, pois. Agora, a próxima figura, Diogo, se faz favor, é uma figura em que nós vamos ver tudo sob o ponto de vista a Terra está no centro e quem se move é o Sol. Portanto, reparem, temos a Terra no centro, temos ali uma linha que corresponde ao Equador Celeste. Aquela esfera muito grande que envolve a Terra é aquilo que o Rudyard chama o útero das almas, é onde eventualmente todas as estrelas ditas fixas estariam. E depois, reparem, temos um ponto onde o Sol está no ponto mais baixo relativamente ao Equador Celeste, e que é o dia de hoje. É o solstício de inverno. Está ali a apontar. E temos um ponto onde o Sol está o mais acima em relação ao Equador Celeste, que é o solstício de verão. E nos 2 equinócios, está ali até o ponto vernal do Carneiro e no equinócio do outono, nós temos o Sol a cruzar o Equador Celeste. Portanto, há um equilíbrio e há 12 horas de luz em qualquer ponto da Terra. E o ângulo de 23,5 corresponde exatamente à inclinação do eixo da Terra. Em relação ao... Não, o Equador vai com o eixo da Terra. O eixo, em relação à eclíptica, sim. Esta inclinação aí, 23,5, isto é visto do ponto de vista com o Sol no centro. Corresponde a este ângulo, a esta diferença. E cá está, não há ângulo nenhum, nem na primavera, nem no outono. Porquê? Exatamente porque o Sol apanha de perfil essa inclinação e, portanto, ilumina a Terra toda por igual. Eu penso que nós agora voltamos um bocadinho à simbologia. Cá está. O solstício de inverno é um fenómeno ainda astronómico, além de ser astrológico, que acontece todos os anos no dia 21 ou 22 de dezembro. Isto está relacionado
com os anos bissextos. O ano passado foi dia 22. Este ano, como foi um ano bissexto e tudo, e portanto houve um dia a mais, muitas coisas aconteceram um dia antes. Às vezes, ou quase toda a gente fez anos, ou seja, o Sol, no grau exato do seu Sol natal, foi um dia antes, o do Diogo até foi 2 dias antes. Esta data marca o início do inverno. É o dia mais curto do ano e, consequentemente, a noite mais longa. Os solstícios ocorrem 2 vezes por ano, no dia 20 ou 21 de junho, acontece o solstício de verão, e no dia 21 ou 22 de dezembro ocorre o solstício de inverno. E agora, nós disto praticamente já falámos. A palavra solstício vem do latim sol sistere, que significa não se move. O solstício de inverno ocorre quando o Sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela linha do Equador. É exatamente aquilo que está ali. E que eu ainda hoje vi o professor Rui Agostinho a falar na televisão, a dizer exatamente isso, que neste momento há uma pergunta, diz. Quando tu falaste no Lúcio das Almas, podias clarificar onde é que exatamente onde te referias no esquema? O esquema é a esfera toda, é aquela esfera, é a esfera celeste. Sim, mas no Lúcio das Almas responde a é o rodear que fala, quando fala de cada um de nós tem uma estrela. A esfera celeste, quando nós vemos a Terra no centro, nós vemos como que rodeados, envolvidos numa esfera, onde todas as estrelas lá estão. E é por isso que em astrologia ainda se chamam as fixas. E porquê as fixas? Porque os planetas, planeta significa errante, acho eu, em grego, e, os planetas mudavam ao longo das noites, não estavam nos mesmos sítios. E as fixas, como o nome indica, estão. Claro que elas não estão fixas, mas mudam, precisam de milhares de anos para nós as vermos numa posição diferente. E agora temos aqui esta parte, até agora, da relação da casa 4 com a casa 10 e da relação do fundo do céu com o meio do céu. Eu quis enquadrar um pouco e principalmente a polaridade dos dois, do eixo fundo do céu, meio do céu, com os dois solstícios, foi o enquadramento que eu dei para a aula do 2º ano. E agora vamos dar o enquadramento da aula do 3º ano. E que é, o que podes passar, o mapa do solstício. E vamos tentar olhar para ele. Vamos tentar olhar para ele. Reparem, nós temos o Sol a 0 de... Okay. Temos o Sol a 0 de Carneiro. Desculpem, de Capricórnio. Eu tenho aqui um maior que é para... Eu assim vou pôr óculos. E reparem, o Sol está ainda conjunto a Saturno. Embora Saturno esteja em Sagitário e o Sol já esteja em Capricórnio. Portanto, é uma conjunção que poderá perder alguma força, mas que aqui é significativa porque Saturno rege o Sol, rege Capricórnio. Depois, para já, vamos analisar o que temos e depois vamos tentar interpretar. Temos Mercúrio retrógrado, conjunto a Plutão, em Capricórnio também, e este Mercúrio e Plutão estão em quadratura a Júpiter e a Urano. E estes dois fazem uma oposição entre eles. Temos uma cauda do dragão que está na casa 1,
conjunta a Marte e a Neptuno, em Peixes, e uma proposta de evolução para a casa 7, em Virgem. E temos o fundo céu em Gêmeos. O eixo está em cima dos interceptados. Exatamente. É muito engraçado isso. Temos o fundo céu em Gêmeos e o meio céu em Sagitário. E temos um ascendente Aquário com Vênus, ainda na casa 12, conjunta ao ascendente. O que é que nós tiramos daqui? Primeira coisa, eu tinha medo de estar cansada e escrevi. E eu acho que vou ler aquilo que tenho e depois vou dar oportunidade a acrescentar mais coisas. A primeira coisa que eu disse foi a consciência da responsabilidade social de cada um, e que é o Sol em Capricórnio. Ainda não nutre... porque há aqui uma coisa muito importante. O Sol está em quadratura à Lua. E a Lua e Júpiter, embora não estejam conjuntos, estão na casa 8. Júpiter em oposição a Urano, exatamente. Então, aquilo que eu digo é a consciência da responsabilidade social de cada um, que é o Sol em Capricórnio, ainda não nutre nem ilumina a carência romântica de corretas relações humanas que estejam para além das dinâmicas de manipulação e de projeção emocional, que correspondem a uma lua em balança na casa 8. Uma lua em balança na casa 8, primeira palavra, romântica. Não, uma lua em balança, romântica. Mas uma lua, e portanto, romântica, a aspirar a corretas relações humanas. Mas, como está na casa 8, essas corretas relações humanas estão turvadas por uma dinâmica de manipulação e de projeção emocional. Portanto, e o Sol ainda não tem luz para nutrir aquela lua e aquela carência. A consciência de cada um, que é o Sol no grau 0 de Capricórnio, conjunto a Saturno, precisa de uma estrutura de valores de verdade e de transcendência para dar com responsabilidade ao coletivo social, à humanidade, isto porque o Sol está na casa 11, a sua contribuição única. O ascendente Aquário sustenta os ideais do solstício, pelo menos do solstício na sua simbologia, e traz consigo a proposta de que somos todos iguais. É Aquário. A energia amorosa, que é Vênus na casa 12, conjunto ao ascendente, pede valores que venham do fundo da alma, reforçando a perspectiva humanista e a mensagem do Cristo, de que somos todos iguais. Eu posso ser o outro, e o outro posso ser eu. No entanto, os ideais de Aquário nem sempre se regem por valores altruístas, pois o seu regente da alma, que é Júpiter, está oposto ao regente da personalidade, que é Urano, mostrando que a individualidade de Leão no descendente ainda procura protagonismo e domínio na relação com o outro. Portanto, há aqui ainda uma proposta, mas ainda há uma indecisão, ou ainda não é pura a proposta. A mentalidade comum, que é Mercúrio, retrógrado, e que é simultaneamente regente do fundo do céu e da cabeça do dragão, conjunto a Plutão, portanto em regeneração, denuncia falsos valores universais de verdade, baseados na manipulação de projeções emocionais, que é Júpiter na casa 8, e Mercúrio
Mercúrio e Plutão estão em quadratura a Júpiter na casa 8 e questiona a existência de novas iniciativas de individualidade em liberdade, que é Urano em Carneiro. E nesse sentido, este Mercúrio fragiliza o fundamento espiritual das profundezas do fundo do céu. Ou seja, o fundo do céu, onde nós temos que mergulhar, tem uma fragilidade espiritual, que é o facto de Mercúrio, que rege o fundo do céu, estar simultaneamente em quadratura ao Júpiter e ao Urano. Portanto, fragiliza o fundamento espiritual das profundezas do fundo do céu e da casa 4, onde cada um tem que descer para lá encontrar a luz do solstício. Agora há aqui uma coisa que eu já disse na lua cheia, mas que continua a ser verdade e que continua a ser mostrada por este mapa. Os gastos e as ofertas feitas em nome das corretas relações humanas, Júpiter em balança na casa 8, são denunciados pela mentalidade comum, Mercúrio, conjunto a Plutão em Capricórnio, e aqui Mercúrio, conjunto a Plutão, não há nada que seja feito por baixo do pano que não venha à superfície, que vê a manipulação e a projeção emocional da liberdade, Urano na casa 2, de quem dá e de quem recebe, como uma generosidade que ainda não é uma generosidade genuína, porque não é para os outros, mas ainda para cada um de nós que nós fazemos essas ofertas. Finalmente, a proposta do solstício é sair de uma bolha de ilusão, de transcendência, que tem a ver com a cauda em peixes conjunta a Marte e a Neptuno, baseada em iniciativas individualistas, e vir concretizar um ideal de luz num espaço de comunicação e troca amorosa e humanista, que é a casa 7. Isto foi o que me ocorreu falar sobre o mapa do solstício. Eu ainda comecei, principalmente depois de ver os atentados em Catadupa, mas realmente, a não ser aqui esta tensão entre o Júpiter e o Urano, que dão o toque de súbito, e ambos que estão em quadratura a Plutão, portanto, a pedir uma regeneração, tanto Júpiter está a pedir regeneração como Urano está a pedir regeneração, mas este mapa não me parece tão agressivo, principalmente porque Marte está em peixes conjunto a Neptuno. Portanto, não vejo aqui a agressividade, a não ser, e geralmente Marte costuma ser um gatilho, mas vejo realmente Plutão em quadratura a Urano e a Júpiter, portanto, e conjuntos com Mercúrio retrógrado, e reparem que isto aconteceu provavelmente no primeiro dia de Mercúrio retrógrado, e eventualmente terá sido isso o gatilho, terá sido a retrogradação do Mercúrio o gatilho para os acontecimentos que se deram. E até porque nós, socialmente, já nos sabemos afirmar responsáveis, porque aquele com valores e ideais de liberdade, novos valores e ideais de liberdade. Exatamente. Já sabemos reconhecer isso socialmente, não é? Exatamente. Agora, numa esfera mais pessoal, é que nós agimos de outra forma. Exatamente. O O Diogo está aqui a acrescentar qualquer coisa muito importante, porque reparem que o Sol está bem ligado a Urano e a Júpiter, portanto o Diogo está a dizer que socialmente nós já sabemos como é que é reconhecer os ideais de liberdade, não é? Que são necessários para a mudança e para um aceitar
de numa nova mentalidade. O problema é quando toca, não é? A cada um de nós, quando nos toca pessoalmente, aí é que a coisa fica mais difícil. Diz, Pedro. Acaba o dragão, para o mar está em peixe, conjunto a Neptuno, que é um velho ideal pisciano. Exatamente. Que as pessoas devem, Marte é o regente hierárquico também de Sagitário, segundo raio e Neptuno segundo raio, ou seja, a velha mentalidade pisciana, dada por aquele que também em peixe, na casa 2, esses valores devem ser deixados com uma tónica de serviço. Exatamente. Serviço que é aquele virgem na casa 7, serviço que a proposta depois vamos ao balanço que é o regente natural, está ali, é uma proposta aquariana, ou seja, é uma proposta humanista. O sétimo raio, ou seja, o quinto raio, que é dado pelos platianos, é uma proposta de um serviço, mas um serviço aquariano inteligente, já não profissional, mas sim inteligente, ou seja, eles conhecem exatamente o esoterismo e que procuram fazer isso. As dificuldades são exatamente como tu disseste, aquela cisão entre os regentes do ascendente. Do aquário, estão ligados um para o outro, que as pessoas têm que fazer uma síntese entre propostas de facto. Embora os dois regentes de aquário estejam bem ligados um ao outro, ou seja, Saturno e Urano estão bem ligados. O regente esotérico não, ou seja, as corretas relações humanas, as pessoas ainda têm dificuldade. Exatamente. E está em casa hoje, Júpiter em balanço, portanto, as corretas relações humanas ainda têm dificuldade em fazer-se, e é necessária uma educação para isso no plano social, que é aquela quadratura ao Sol dos dois regentes. Exatamente. O Sol não tem quadraturas. Tem uma quadratura à Lua. Tem a quadratura à Lua. Não está, não. Não está, não. Está em trígono ao Urano e está em sextil ao Júpiter. Exatamente. Ora bem, estamos quase a acabar, Diogo. E realmente nós somos pontuais, porque nós começámos um bocadinho mais tarde. Ora bem, agora é mesmo só o fecho. O solstício de dezembro marca o momento em que o tempo se detém. O presente manifesta-se num instante de eternidade, absorvendo o passado, que já não existe, e o futuro, que todavia também não existe, salvo como uma possibilidade. Desculpa. Podes. É um tempo de silêncio, de recolhimento interior e de meditação. A semente que se coloca no interior da terra espera pacientemente que chegue o tempo apropriado para crescer e se manifestar. Esta é a ideia do solstício e é a ideia que eu gostava que vocês ficassem. E eu agora tenho ainda uma citação da Alice Bailey, que diz: quando Cristo proclamou, na linha de todos os salvadores mundiais e deuses sol, que ele era a luz dos mundos, inaugurou um período maravilhoso durante o qual a humanidade tem sido largamente e de forma universal iluminada. Este período data do dia de Natal de há 2000 anos atrás na Palestina. Esse foi o mais grandioso de todos os dias de Natal, e a sua influência emanadora foi mais potente do que qualquer outra anterior manifestação de um portador de luz, porque a humanidade estava mais preparada para a luz. E agora, este é o penúltimo slide. E o penúltimo slide é igual ao segundo, é quase. E é para lembrar que a respiração que nós devemos fazer nestes dias é esta: é inspirar o amor da terra, o amor do céu, e expirar a gratidão. Podemos fazer as três com os pés bem assentes, bem ligados à terra, a coluna direita, porque há uma estrela lá em cima, e que é a nossa estrela,
e vamos 3 vezes inspirar amor e expirar gratidão. E porque para mim começa hoje a celebração do Natal e por isso este nosso presépio aqui, eu deixo-vos o último slide, é uma oração que diz: Cristo, que o poder, que a luz, o poder e o amor do Pai se manifestem em ti e por teu intermédio sobre nós, por nós e em nós, eternizando o plano sobre a terra. Assim seja. Obrigado. Não há palmas, porque nós estamos... É mesmo recolhimento. Um santo Natal para todos vós e para todos vós que estão em casa. É a minha luz e é o meu... e o meu amor também pela astrologia, por vocês, foi isto que me fez fazer esta aula e com tanto prazer partilhá-la convosco. Feliz Natal e não se esqueçam, o ano novo começa hoje, porque é hoje que vocês acolhem a luz. E cada um tem a sua luz. Pedro não tem sol invictus. Tu não tens uma luz, Pedro, mas eu tenho uma luz para ti. Posso acender nesta, que foi a primeira. Agora nós vamos apagar, vamos deixar que elas arrefeçam, mas eu ainda te vou acender a luz. E ela ainda dá para tu acenderes mais uma vez ou duas, quando acolheres e pensares que estás a acolher a luz em ti. Obrigado. Olha, não sei se queria É verdade. depois partilhas por Eu posso... também não tem. Pois não, eu só dei... Tu fizeste mais espalhafado quando chegaste. Eu dei mais para ti. Vamos, Andréia. Eu acho que vou... achas que consegues ir à procura dela? Consigo, é uma questão de mudarmos isso na terra e eu carrego. Mas eu tenho no próprio PowerPoint. Tenho o link. Tenho o link. O que nós vamos mostrar é uma animação do movimento de rotação da Terra e de como o Polo Norte está simultaneamente iluminado e às escuras e, portanto, conseguimos perceber porque é que há estas variações de luz e da altura do Sol ao longo do ano. Diogo, quantas pessoas estavam online? 8? Epá! Ficou tudo em casa, mas pronto, mas estiveram presentes. Está aqui. Era no primeiro slide. Quem se quiser ir embora online ou presencial, podem ir. Foi o Diogo que descobriu esta animação, é um GIF. E agora temos que deixar arrefecer um bocadinho. É melhor irmos apagando as velas para elas arrefecerem, para nós as podermos levar sem...
Carolina deixou a sua marca. Eu já sabia que isto ia acontecer. Era impossível não pegar e isto não acontecer. Sou muito desastrada. Agora estava aqui a ver, como é que eu vou carregar aqui o PowerPoint. Claro. Mas, ó Diogo, eu mando vamos deixar assim, vamos terminar assim. E eu prometo que mando para todos Bom Natal. Quando é que é Agora em janeiro. Começamos em janeiro. Ainda é quarta-feira. Penso que sim, mas o Pedro há de gerir isso. Bom Natal? Bom Natal, Carolina. Beijinhos. Mas vai ter que ser por agora no sétimo. Não sei se tem que parar. Pois, tem que ser por e-mail. Deixa estar, Diogo. Vai ter que ser por e-mail. Ok. Apaguem as vossas velas, que é para elas. Então, uma animação Sobre solstícios e equinócios. Porque nós percebemos. Vou